30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Olá, seja bem-vindo à primeira edição do 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo dedicado exclusivamente a você, torcedor tricolor. Eu sou João Pedro Fonseca e uma vez por semana a gente vai se encontrar aqui para analisar o time de guerreiros, debater os assuntos mais polêmicos nas redes sociais e destrinchar os bastidores de entrevistas e reportagens que você lê nas nossas diferentes plataformas. Olha, o Globo também tem podcasts para os botafoguenses, rubro-negros e vascaínos, então se você tem um parente, um amigo ou um contatinho que torce para um desses rivais, por favor, dê esse toque nele. Mas a partir de agora, aqui só se fala de Flusão. Mas eu não vou conversar sozinho, é claro, então deixa eu apresentar os meus companheiros de ataque. Primeiro o titular desse time, Marcelo Neves, repórter do jornal O Globo, que acompanha de perto o dia a dia tricolor. Fala, Marcelo. Salve, João, salve, Gabriel, salve, torcida tricolor que aqui nos acompanha. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. Conto com a colaboração, com a paciência, com os elogios, com as críticas de vocês, para que esse projeto tenha muitos e muitos episódios. Vamos juntos. O Marcelo já deu um spoiler aí, ele falou do Gabriel. É o nosso reforço para o jogo de hoje. É o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. Fala, Gabriel. Fala, galera. Fala, João. Fala, Marcelo. Eu sou o Gabriel Amaral. Estou aqui abrindo esse projeto aqui com vocês, né, como convidado. Você falou, João Pedro, com os atacantes, né, e etc., mas eu sou goleiro. Então eu tô mais na retaguarda nesse caso. Mas nada que um improviso ali não dê jeito. Mas bom, então se você é um goleiro moderno, então você sabe jogar com os pés, essa improvisação você não vai nem sentir. A última parte, muito importante dessa nossa... O time tá entrosado, graças a Deus. A última parte dessa conversa, é claro, é você que nos ouve. Então, por favor, fique à vontade para usar a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para mandar suas perguntas, dúvidas, sugestões e cornetadas, é claro. No próximo programa a gente vai conversar sobre os assuntos que você traz. Hoje... o tema é uma coisa que tá dando uma dor de cabeça pro torcedor do Fluminense já há um bom tempo, hein? Desde 2014 o time não sabe o que é terminar o Brasileirão na parte de cima da tabela. Esse ano a coisa já não começou muito agradável, um empate e uma derrota, e o Marcelo e o Gabriel sabem bem, os muros aqui nas sedes dos clubes no Rio de Janeiro dizem muita coisa, né? E o termômetro em Laranjeiras tá esquentando, né, Marcelo? Eu acho que em tempo de pandemia, que a gente não tem torcida em estádio pra vaiar, não tem gente pra xingar, acho que muro de CT é o que mais retrata bem o termômetro da torcida. A gente amanheceu aí no WhatsApp bombando 2 horas da manhã com foto de pichação contra o Odair Hellmann, contra a diretoria. Então, clima de insatisfação que a gente já via em rede social, que agora saiu da rede social e foi pro muro do Fluminense. Fluminense que não fica na parte... Eu vi até um Fora Esportes Olímpicos. Não, isso aí é uma guerra política dentro do clube, que os esportes olímpicos é um dos núcleos da política do clube. Então existe uma rixa entre futebol e esportes olímpicos. Aí é um papo para outra discussão, para outra podcast. Gabriel, você enxerga desse jeito também? Você acha que a boa vontade não tá muito em alta nesse início de Brasileirão? Assim, bem, né? Eu, como aqui é um público novo, eu tô muito acostumado até a falar com o público que já me conhece bem, todo mundo sabe que, quem me acompanha, que eu não sou muito fã do futebol apresentado pelo Odair Hellmann, né? Do futebol que ele apresenta. Aqui a corneta é liberada, Gabriel, pode ficar à vontade. O ano começa, é um ano meio estranho, é óbvio, é um ano meio atípico, etc. Então, quando a gente fala de Brasileirão, acho que nunca o Brasileirão ficou tão fechado ali com o final do estadual, né? Por mais que a do Rio tenha terminado antes, mas vem ele na sequência, né? Tem os 3, 4 últimos jogos do estadual. Então, eu acho que talvez a gente tá botando pressão demais nesse início, como 1 ponto em 2 jogos, por causa perdeu pra Grêmio e empatou com o Palmeiras. Aí eu não vou ser Abel Braga e falar que é normal, mas também assim, a gente entende que são adversários que vão brigar na parte de cima, etc. Então acho que é muito menos pelo resultado em si e muito mais pelo futebol, no sentido de que você olha pro time e pensa, tá bom, era Grêmio e era Palmeiras.
poderia ser um resultado normal, já que o investimento deles é tão alto. Mas quando você vê o jogo e olha o futebol apresentado, você pensa, putz, mas dava pra arrumar uns pontinhos melhores aí, hein? Então acho que o drama nesse momento é muito grande, acho que o medo também da torcida é o tanto de jogo encavalado que a gente tem, né? A sequência do Fluminense é complicada no início, e ainda tem um joguinho de Copa do Brasil dia 26 aí pra aterrorizar todo mundo. Mas essa batata que tá assando agora na mão do Odair já assou na mão de muita gente antes, né? Esse não é um problema recente no Fluminense. Tem 5 temporadas aí de luta no Brasileirão. Eu sei que o Marcelo tem uma teoria pra isso, né, Marcelo? Não, você falou bem no início do podcast, o Fluminense não fica na parte de cima da tabela desde 2014, que coincide com até 2 teorias que eu tenho. Obviamente coincide com a saída da Unimed, que era a principal patrocinadora do clube, e que o time que começa o ano nunca é o time que termina o ano, e até você falou da batata quente de treinador, o último técnico que conseguiu ficar um ano inteiro no Fluminense foi o Abel, em 2017. Antes do Abel, foi o Abel em 2012. Então não existe uma sequência de trabalho no Fluminense há um bom tempo. Eu até queria fazer uma brincadeira com o Gabriel aqui. Você lembra quantos jogadores começaram e terminaram o ano como titulares no ano passado, Gabriel? No ano passado você diz que o primeiro jogo e o último jogo? O primeiro jogo e o último jogo. O primeiro jogo é meio estranho, né? Porque foi contra o Volta Redonda, foi 1-1, e o Fluminense tinha uma série de jogadores que não puderam jogar por causa de registro e tal. Mas ali, de cabeça, era Rodolfo, Ezequiel, nenhum dos dois terminou, Ibanez saiu também. Aí eu chutaria uns 3, com o Everaldo ali, talvez. Errou! Foi quanto? Rapaz, eu achei que o Gabriel tava invocando o PVC aqui, com essa memória, puxando a escalação. Não, eu lembro bastante desse jogo, porque a gente entrou com um time muito remendado, que o Fluminense estava proibido de inscrever jogadores na primeira rodada, né? Então, foi o Danielzinho em 2019. Em 2018, por exemplo, foram 2. Só o Júlio César e o Gum. Então isso diz muito sobre Fluminense que começa e termina anos. Nunca é um time que tem um trabalho em sequência. É sempre um time que precisa ser remodelado, principalmente no meio dos campeonatos. Então, Marcelo, eu só queria colocar algum ponto, contrapondo isso até que você falou, como você puxou desde 2014, tem aí algumas ressalvas. Por exemplo, 2018 também tem eu acho que você deve ter pegado o segundo jogo, né? Porque o primeiro jogo foi uma derrota pro Boa Vista, que entra com um time de garotos e etc. Só que há alguns anos, no Brasil, acho que se pegar o time do estadual e o time que começa o estadual e o time que termina o estadual, ou que inicia o brasileiro, já tem mudanças. Então acho que dentro desses brasileirões, e eu sou um dos que milita um pouco contra essa questão da parte de cima da tabela, acho que a gente vai entrar depois ainda, mas enfim, qualquer coisa eu até falo depois, porque eu vejo que nesses 4 anos, 5 anos, né, 15, 16, 17, 18, 19, tem pelo menos um ano aí que o Fluminense não fez campanha de parte de baixo da tabela, né? Terminou na parte de baixo por uma fatalidade e uma aberração daquele campeonato. E até em relação a time que começa e time que termina, eu me lembro, acho que o último ano em que a gente tem uma linearidade de times é em 2017. Porque, por exemplo, em 2017, se você pegar o time que começa o Brasileirão, que eu acho que é uma vitória contra o Santos no Dia das Mães, e termina lá pro final, né? Aí tem aquela reta final sem importar muito, mas é o time que escapa do rebaixamento numa vitória com a Ponte Preta. A base do time tá toda ali ainda. Júlio César, Henrique, Renato Chaves, o lateral direito também, Lucas, o Sornossa, Scarpa, Henrique Dourado, todos esses, Marcos Júnior, jogaram os 2 jogos. Tô falando de cabeça, pode ser que algum outro não jogou, mas toda essa galera era titular contra o Santos, ou entrou e foi titular contra a Ponte Preta também. Em 2017, o Fluminense até conseguiu essa linearidade e teve uma campanha muito estranha no Brasileirão, né, de altos e baixos, Sul-Americana, perdendo no último minuto com o Flamengo, era um time meio diferente de Abel Braga. Mas assim, então eu não vejo muito esse 2015, 2020 nesse trecho aí todo como um trecho uniforme. Eu vejo ele como um trecho mais... Assim, são vários anos que, no fim, tiveram uma coincidência, mas que tem roteiros muito diferentes. Não, e bem como o Gabriel falou que as campanhas do Fluminense são bem diferentes, porque o Fluminense ou vive um primeiro turno muito ruim
e tenta recuperar no segundo, ou vive um primeiro turno excelente e cai no segundo. Por exemplo, quando eu cobri o Fluminense, 2 temporadas me chamaram muita atenção, porque em 2016, o Fluminense, na 28ª rodada, venceu o Sport, chegou a dormir dentro do G4, não era nem G7 na época, era G4, e no 10 jogos seguintes não ganhou nenhuma. Foram 6 derrotas e 4 empates. Levi Coupe foi demitido na época e acabou na 13ª colocação. E pra mim, a outra que é inexplicável é 2018, que o Fluminense brigava por pré-Libertadores, era semifinalista da Sul-Americana e ficou 9 jogos sem fazer gols. É o pior recorde negativo da história do clube, 672 minutos sem balançar as redes. Acabou que foi eliminado da Sul-Americana e nas últimas 10 rodadas do Brasileiro ganhou 2 jogos só. E em 2019 o Fluminense começou muito mal com o Fernando Diniz e recuperou com o Marcão. Então o Fluminense são muitos diferentes campeonatos que acabam levando por campanhas que não ficam na primeira parte da tabela. O Fluminense não escapa de uma tendência em todos os clubes brasileiros, que é ir montando os elencos aos poucos, aproveitando oportunidades de mercado, janela que abre aqui, janela que fecha ali. Mas tem uma coisa que tem machucado especialmente o Fluminense, que é a necessidade de se desfazer dos seus talentos durante o campeonato para cumprir com outras obrigações, né? Qual o peso disso, Marcelo, nessas campanhas recentes do time? Não, foi o que eu falei. A necessidade de você ter que se remodelar dentro de um torneio é você perder entrosamento e você perder qualidade. Isso não é específico do Fluminense, isso é com todos os clubes brasileiros. O problema é que o Fluminense, por ser um clube que não consegue fazer grandes investimentos, é você ter a necessidade de se desfazer de um destaque. Por exemplo, em 2019 vendeu Pedro, em 2018 perdeu Ibanes, no final do ano perdeu Ayrton Lucas, em 2017 foi o Richarlison vendido. Então você vê que todo ano tem algum destaque que é vendido, muito provavelmente para pagar salário, para pagar dívida. E quando você contrata alguém para repor, não é um jogador já pronto para fazer. É normalmente uma aposta, é alguém de Xerém que subiu e está se destacando. Então é um jogador que precisa ter aquela adaptação, precisa ter aquela maturação. Até o nosso colega Carlos Eduardo Mansur fala que o futebol não é uma ciência exata. Não é um videogame que você coloca o jogador começa a render magicamente. Precisa de trabalho, precisa de entrosamento, precisa de treino. Ainda posso citar venda de João Pedro, venda de Wendel, Marlon, zagueiro. Então não faltam casos. E torcedor tricolor, isso aí que eu quero deixar bem claro para vocês. Essa é a realidade, não só do Fluminense, mas do futebol brasileiro e modo geral, principalmente em tempo de pandemia. O Fluminense já perdeu o Gilberto, provavelmente vai perder o Marcos Paulo, e isso é uma realidade. Dentro daqui a alguns anos, o Fluminense vai continuar tendo que vender destaque. A questão é achar uma maneira de fazer esse destaque não serem tão sentidos. E aí vai do trabalho do treinador e também da diretoria. Marcelo, isso que você falou de ser uma realidade do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt deixou isso bem claro numa entrevista que ele deu há pouco tempo para o jornal o Globo. Se você entrar no nosso site, você encontra tudo. Ele comentou sobre vários pontos importantes. Um dos pontos foi esse, de que ele precisa vender jogador para pagar as contas. Gabriel, como você acha que a torcida recebe esse discurso do Mário? Ele convence a galera ou a paciência não corresponde? É complicado isso, cara, porque, vamos lá, durante a campanha dele, ele falou que não podia vender jovens, etc, que isso era um escárnio, papapá. Só que aí quando ele entra, ele vê que é necessário. Tá na conta do Fluminense todo ano e o Fluminense se sustenta ainda porque vende jogadores. O Fluminense consegue hoje ter uma vida financeira, uma boia um pouco maior do que a do Botafogo, bem maior até, porque é um time com o DNA e com o status revelador. Um jogador médio que é revelado no Fluminense ganha status de jogador bom, porque já tem o status ali. Só que aquele negócio, alguma coisa precisa parar essa roda. A roda do Fluminense vende um jogador, revela um jogador, vende para poder usar o mais novo e contratar um outro, pagar o salário de um outro. E não tem boa, porque o ano que não vender vai fechar mal o ano, vai fechar com muita dívida, e é como foi 2018. 2018 a gente não vende durante o ano, a gente vende lá no final. Aí no final vendeu João Pedro, Ayrton Lucas e Ibanes, só aí já vão uns 40 milhões de reais mais ou menos, que não vendeu durante o ano. E o que acontece hoje? Ayrton, Léo, não sei quem, tudo cobrando salário na justiça, prejudicando o time de 2020. Então é uma roda que tá girando há um certo tempo que tem que arrumar algum jeito de parar.
Pra torcida, como você recebe isso? Pô, nossa, o garoto que tá se destacando vai vender e é um negócio chato pra torcida, mas a nossa própria torcida mesmo já olha pra alguns jogadores assim. E eu até brinco isso, né? Que a torcida do Fluminense, como o Marcos Paulo aí a foto de um jogador, aquele memezinho, né? Como a torcida do Fluminense vê, um cifrão gigantesco, porque tá mais preocupado em ele jogar bem pra ser vendido do que em ele jogar bem pra produzir no próprio Fluminense mesmo. Alguma coisa tem que quebrar essa roda. E aí tem duas hipóteses, pelo menos pra mim, pra se quebrar essa roda. Ou você quebra tendo um bom time que produza num ano, por exemplo, um título de Copa do Brasil, e que você tem uma arrecadação de uma venda, né, uns 70, 80 milhões de reais é o resultado de uma venda, ou então você aposta e segura a garotada toda num ano apostando numa outra forma de ganhar dinheiro. E aí, de repente, com essa garotada vem o título da Copa do Brasil, um até complementa o outro. Então assim, mas o fato é, o Fluminense hoje, uma das rendas fixas do Fluminense é venda de direito de jogador revelado na base. E cada vez tá ficando mais jovem isso. Né? Porque a gente já tá com o Miguel aí com 17 anos, daqui a pouco no Sub-13 vai ter jogador vendido, não pode, né? Mas já jogador já negociado e a torcida já olhando. Olha, não duvido nada, viu, Gabriel? Que se fosse possível já ia ter muita gente saindo da maternidade encaminhado, com pré-contrato e tudo. Agora o problema é que assim, essa necessidade de vender, ela existe. O Fluminense está imerso nela, mas repor é muito complicado porque o mercado não oferece tantas opções e o mercado geralmente é engraçado, né? O mercado, você precisa fazer um esforço para vender pelo máximo que você puder uma cria sua, mas na hora de comprar você paga muito, às vezes, por jogadores que não valem isso tudo, né? Você tem um caso aí, por exemplo, um caso recente, até não vai se aplicar exatamente a isso, porque foi uma venda muito cara, né? Foi a venda de Gerson. Ou você pode usar a venda de Vitinho, por exemplo, do Botafogo. São jogadores que são vendidos, eles não rendem lá, só que eles são vendidos por um preço tão grande, né, por causa da diferença da moeda e tal. O Vitinho acho que voltou pro Flamengo por 10 milhões de euros, se eu não tô enganado, né? Foi um negócio desse, na época deu 10 milhões de dólares, alguma coisa assim. Então, 40 milhões de reais. Poxa, 40 milhões de reais, tudo bem que com a moeda que tá hoje seria um valor ainda maior, né? Porque o dólar na época, o euro tava bem mais baixo. Então, assim, a gente... beleza, e Vitinho é reserva de um time hoje do Brasileirão. Repatriar esses jogadores e os jogadores saem daqui com um status tão grande que a gente fica pensando sempre em repatriar e não olhando para um mercado que, óbvio, é mais complexo, exige mais trabalho e exige... Eu não sei como usar uma expressão um pouco mais leve, mas assim, exige colocar na reta, se é que me entende, apostar no jogador, que é o mercado sul-americano. Beleza, o Fluminense foi lá, conseguiu pegar, sornou seu Orejuela por um valor mais baixo, né? Mais baixo do que pegaria de qualquer cenário. Porém, um deu certo, outro não deu certo, mas no final deu lucro, os dois, né? Ô, João, eu costumo, essa necessidade de compra no mercado, eu tenho dois casos que eu considero muito emblemáticos, que são os casos positivos e os casos negativos. Eu acho que o caso mais negativo recente do Fluminense se chama Robinho, porque o Fluminense vendeu o Richarlison pro Watford e o Robinho foi contratado na palavra de pessoas que trabalhavam no clube na época, de que ele tinha características semelhantes ao Robinho, sendo que o Richarlison é um jogador de velocidade e de chegada, e o Robinho é um jogador de cadência e de pensar jogo. Então, foi gasto um dinheiro gigante no Robinho, quando ele ainda estava no Figueirense, e que ele não deu o retorno esperado. E tem o caso de sucesso para mim, que no ano passado foi o Caio Henrique e o Alan, que são jogadores que estavam encostados na Europa, estavam vindo de dezenas de empréstimos, o Alan. O Caio Henrique fez um Brasileirão ruim pelo Paraná, e que foram para o Fluminense por empréstimo, e para mim foram dois dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense, por estar nessa dificuldade financeira, tem a situação do cobertor curto. Ele tem que investir, mas tem que investir acertadamente. E aí é, de novo, inteligência de mercado, visão de mercado, para você não fazer contratações como o Robinho e fazer mais contratações como o Alan. E como faz, né, quando acerta, né? Porque onde estão os dois? É isso que eu ia falar, porque tem uma coisa, trouxe Caio Henrique e Alan no ano passado e conseguiu trazer, ambos foram de graça, né? O Fluminense pagava ali parte do salário, porque era empréstimo. Porque se fosse para contratar os dois, não conseguiria contratar, o valor seria alto.
Gabriel, você sabe que você é nosso convidado especial hoje, mas a gente tem uma outra participação especial. Certamente você conhece o Carlos Eduardo Mansur, um excelente analista tático que tem colunas às segundas e sextas no jornal o Globo, comenta também na Sport TV, mas pra gente na redação ele não é o Mansur. Ele é o quê, Marcelo? Fala aí. Ele é o nosso glorioso Mansinha, ou Mansa. Pois é, e aqui no nosso podcast ele vai mostrar essa versão mansa. A música que você já tá ouvindo aí já é um indício. Toda vez que ela começar a tocar é porque vem aí o quadro Fala Mansa. Olá, João Pedro, Marcelo, Gabriel. Olha só, se tem uma questão que parece que emergiu dessa estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro e aparentemente vai acompanhar as próximas decisões do Odair Hellmann ao longo dessa temporada extensa aí de 2020, que vai entrar 2021 adentro, é o fator Fred, né? Me parece ainda, obviamente, muito cedo para dizer que ele não vai contribuir, que ele não vai ajudar eventualmente com gols, com seu simbolismo, com seu peso de ídolo, mas até aqui as tentativas de acomodá-lo na equipe titular resultaram em desacomodar jogadores importantes ou em desfazer armas importantes do time. Por exemplo, Evanilson da função do camisa 9, ou mesmo a aliança entre ele e Marcos Paulo, que era o ponto forte de um time que tem dificuldade para ser agressivo no ataque. O entendimento entre os dois era talvez o ponto fundamental desse Fluminense em muitos jogos na questão ofensiva. Aos poucos, o Odair está encontrando boas notícias no elenco. O Yuri teve bons momentos como volante, o Dodi vem crescendo demais como meio-campista desde as finais contra o Flamengo, quando isso ficou muito claro. O Michel Araújo, que entrou como titular no jogo contra o Palmeiras, parece ser uma peça promissora, só que fundamentalmente hoje me parece difícil pensar num Fluminense agressivo sem o Evanilson como peça central do ataque. Aparentemente a gente está diante de uma joia. Ele joga bem de costas, faz bem o trabalho de pivô, disputa no corpo, dá a opção do passe em profundidade. Enfim, a construção do ataque tricolor nesse momento começa por ele. Um abraço para vocês e até a próxima. Pois é, muitas dificuldades que o Odair vem enfrentando no Fluminense, a torcida acha que tem a ver com o fato de o elenco ser velho demais. Isso é um mito? Ou é verdade, Marcelo? Em teoria, é mito. Na prática, uma meia-verdade. Eita, por quê? teorizou, hein? O Fluminense tem o 13º elenco mais jovem da Série A. O Fluminense tem, sim, muitos veteranos, mas contrasta com uma grande quantidade de garotos também. Eu acho que o grande problema na parte tática, e aí é uma análise minha, e da parte da torcida de insatisfação, é a quantidade de veteranos reunidos no mesmo time. E aí eu vou pegar o ponto que a torcida tá mais pegando no pé nesse momento, que é o Nenê. Que eu acho que o Nenê sintetiza bem esse problema que o Fluminense tem hoje. Desde que o Odair mudou um esquema, ele jogava antes com 3 atacantes, agora escolheu uma trinca de volante, o Nenê perdeu a sua função tática em campo. Ele tá, apesar do Odair sempre gostar de dizer que o Nenê não é um ponta, ele tá jogando aberto pela direita. Isso aí é ver no campo e perceber o que tá acontecendo. E na ponta direita, o Nenê fica distante dos atacantes. Ele não tem a maior característica dele, que é a finalização. Ele, para pensar o jogo, ele não tem mais a intensidade para pensar o jogo. Então o Nenê vira um peso ali do lado direito do campo que não condiz com o que o time precisa. Eu não sou contra você ter jogadores acima de 30 anos na sua equipe titular. Eu sou contra a partir do momento que uma grande quantidade de veteranos atrapalha o desempenho técnico da equipe. Eu fico pensando, essa questão, essa frase pra mim foi muito mal falada pelo presidente, num sentido mal organizada talvez, porque é retórica, né? É aquela história, tem 8 jogadores só acima dos 30 anos. Aí você vai contar os 8 e ver que eles estão entre os 15 que mais jogaram no ano, talvez, né? Tô falando de cabeça aqui. E 6 são titulares, Gabriel. Sim, eu joguei 15 aqui pra ser bonzinho. Porque, por exemplo, Fred não é um dos que mais jogaram, né, e tal. Mas se você tirar ali Fred e Digão, que não seriam, ou Matheus Ferraz, né, que disputam posição, o resto são todos realmente titulares. E aí aquele negócio, você faz um ataque, no ataque é um ataque experiente, legal ali e tal, numa idade legal, ele tem média de 30 anos. Aí você vai ver quem é o ataque. 36 com Fred, 39 com Nenê e 17 com Miguel. É óbvio que o Miguel vai puxar essa média pra baixo. Só que futebol você não joga na média. Futebol você joga com jogadores, né? E se você tem um time todo de 39 anos,
vai complicar. Óbvio que o time do Fluminense não é todo igual o Nenê. A gente usa Nenê é o expoente máximo, né? Mas, realmente, o Fluminense iniciou o Brasileirão e eu sou um dos que nem falava tanto dessa questão da idade, eu não via tanto problema. Porém, agora eu mudei de opinião recentemente. Porque a gente está iniciando o Brasileirão 2 jogos. O Fluminense teve desfalque de Hudson, acima dos 30 anos. Matheus Ferraz, acima dos 30 anos. Digão, acima dos 30 anos. No jogo contra o Palmeiras, Fred sai machucado, acima dos 30 anos. O jogador mais criticado, não que os 2 laterais estão fazendo muita força também, mas um dos jogadores mais criticados, né, no time titular é Nenê, acima dos 30 anos. Tem alguma coisa aí que me diz que os jogadores acima dos 30 anos são um problema pro Fluminense. Gabriel, o problema não é... Não, continua. O problema não é o Fluminense reunir 8 jogadores de 30, acima dos 30, né? O problema não é reunir no elenco. O problema é reunir no time, nos 11 titulares, tantos jogadores. E outra, não seria um problema para um jogo. No primeiro momento, se perguntou se o Evanilson bancaria o Fred ou o Fred jogaria pelo histórico, pelo nome e tal. Mas quem pagou essa conta foi o Marcos Paulo, pelo menos no primeiro momento, né? Não, e isso foi a grande polêmica antes da escalação, até que parece que irritou um pouco o Odair na coletiva do jogo contra o Palmeiras, de vazamento de escalação. Porque a partir do momento que a gente soube que o Nenê continuaria de titular e o Fred seria escalado ao lado do Evanilson com o Marcos Paulo, que é um dos líderes de assistência do ano no banco, isso claramente gerou uma revolta na torcida, porque não faz sentido. Se seu time tem problemas claramente de mobilidade, de transição ofensiva principalmente, e você coloca mais um jogador que claramente não está no auge da sua forma física, a torcida estranha. Principalmente sendo um garoto como o Marcos Paulo, que todo mundo sabe do seu potencial, do seu futebol. Então foi bem que o Gabriel falou. Não existe um problema você ter veteranos no seu elenco. O problema é quando tantos veteranos são reunidos numa mesma equipe. E no caso do ataque, tantos no mesmo setor, sabe? Se o Fluminense já rendeu bem com o Nenê de titular, só que o Nenê jogando em outra posição, não como tá agora. O Fluminense, lá na frente, pode render com o Fred, por exemplo. Porque o Fred vai ser importante sim em alguns momentos, contra adversários mais pegados, contra defesas mais fechadas, que vai precisar de alguém mais forte para fazer um pivô. Vai. Só que há outros jogos que você vai precisar de mobilidade, de velocidade, e pra mim não causa nenhum estranhamento, até joguei isso no meu Twitter, que o Fluminense melhorou contra o Palmeiras exatamente quando o time ficou mais leve, jovem e móvel dentro de campo. Então, pra mim, não é uma surpresa do time ter crescido. Porque no caso do Fluminense, não é nem o caso de ter... Cara, você tem muitos jogadores experientes jogando muito bem, você precisa dar um jeito porque todos eles estão comendo bola, você tem que agrupar todo mundo ali. Nem é o caso, né? A maioria deles não estão correspondendo como a torcida gostaria que correspondesse. Não, então, João... Então, eu tava até fazendo uma relação aqui que é... Para alguns jogadores que têm acima de 30 anos e que são cogitados como titulares, tem um reserva jogando tão bem quanto ou que pode fazer aquela função ajeitando o time. Para Fred, a gente tem Evanilson, né? Esse aí acho que é ponto pacífico hoje na torcida de que ele deveria ser titular mesmo. Para Muriel, o Muriel tá indo bem, legal e tal, mas tem Marcos Felipe que segurou a bronca no passado e se mudasse, ninguém veria, tirando liderança só por bola e campo, não seria um problema pro Fluminense, né? No passado não foi. Para Nenê, tem Marcos Paulo, né? Tá rendendo ainda mais. Ganso já é reserva, na zaga, a nossa zaga é realmente acima da média da idade, porque o reserva de Matheus Ferraz é Digão, ou o reserva de Digão é Matheus Ferraz, mas o Lucas Claro entrou, deu conta do recado. Na posição de Hudson, Dodi ontem rendeu muito bem no segundo tempo, fazendo a primeira volância. Então, todos os jogadores acima de 30 anos não são insubstituíveis. Esse que é o ponto. Eles não são. Só que a insistência com eles pode fazer com que eles percam até mesmo, eles têm de boa experiência, alguns a qualidade, nem todos, mas alguns a qualidade que têm e etc. Mas se perdendo a confiança, perde muito também. Ó, meia hora passa voando, eu já vejo daqui a plaquinha levantada para os acréscimos. Esse é o momento do nosso podcast, Gabriel, em que a gente bota todo mundo para se comprometer. A gente vai fazer uma projeção do que o Fluminense vai arrumar nos próximos jogos do campeonato até o nosso próximo podcast. E aí a agenda é o seguinte: Internacional em casa e Bragantino fora. Quantos pontos o Flusão vai somar nessa brincadeira aí, Marcelo?
Antes de gravar, a gente brincou em off que eu acertei meus palpites, porque eu apostei no derrota contra o Grêmio e empate contra o Palmeiras. Então vamos ver se eu mantenho uma boa fase. Pra mim, ganha do Internacional e empata com o Bragantino. 4 pontos em 6. E você, Gabriel? Eu sou péssimo pra dar palpite, tá? Só uma mínima historinha aqui, é que num Fluminense Internacional em 2018, foi a última vez que no estádio eu dei palpite na entrada, falei que era 3-0 Fluminense. Foi 3-0 Internacional no primeiro tempo, aquele jogo, então... Cuidado, você pode fazer... É melhor você fazer uma previsão estratégica então, hein? Psicologia reversa. Não, mas aí a pergunta o cenário se trabalha com a Daí Helma, né? Mantido no cargo, ao que parece. Porque assim, ele já garantiu o Nenê contra o Internacional. Então, na previsão do tempo aqui, eu pesquisei e diz que no domingo a previsão é irritação para domingo, 6 horas da tarde. Mas eu vou apostar em 2 empates. Eu vou apostar em 2 empates mesmo achando que seria o pior cenário para o Fluminense. Porque é o cenário que o resultadista é mantido, né? Mantém o cara aí, ó, 2 empates, não perdeu. Mas o trabalho continua bem fraco. Mas eu iria de 2 empates. Olha, eu vou fazer coro com o Marcelo aqui. Eu acho que tá na hora de vencer em casa contra o Inter. Sem torcida, tudo bem, mas tem que vencer, né? Não dá pra ficar empatando, porque a gente sabe que no Brasileirão é melhor vencer 1 e perder 1 do que empatar 2, né? Mas é isso, pessoal. Fim de papo. Querer... Eu queria muito que eu quero que vocês estejam certos, só pra avisar. Mas é isso, pessoal. Fim de papo, então, pros primeiros 30 minutos de Fluminense. Valeu pela participação hoje, Gabriel. Deixa aí o seu contato pro pessoal te achar nas redes sociais. Bem, pode ir no YouTube, que é onde eu tô sempre. É só pesquisar Raiz Tricolor, youtube.com/Raiz Tricolor. Se inscreve lá no canal. Temos também um podcast do Raiz Tricolor, então se você está ouvindo aqui o 30 Minutos do Fluminense, pesquisa aí Raiz Tricolor também nas plataformas de podcast que tem, grava eu e gravo junto com o Fio, lá do canal Que Jogada também. E também nas redes sociais, me segue lá, @Gabriel do Amaral B no Instagram, @Gabriel Amaral com 3 L's no final no Twitter, ou @Raiz Tricolor Flu em qualquer rede social. Boa. Valeu pelo convite aí pro pessoal e sucesso aí pro podcast. Valeu, obrigadão, sucesso pra você aí também nos seus projetos. Marcelo, você eu vejo semana que vem, né? Se Deus quiser, João. Muito obrigado, Gabriel, pela participação. Muito obrigado ao torcedor tricolor que está aqui nos acompanhando. Pode mandar seus comentários no Twitter, pode reclamar, pode elogiar. A gente está aqui de coração aberto e pode escrever que eu leio tudo, hein? Eu leio tudo que vocês escrevem. Passa sua arroba aí. Então, muito obrigado pela... Minha @mneves_ e um forte abraço a todos. Eu estou na @jpfonsecad. E muito obrigado você pela sua audiência. Use lá a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para mandar seus comentários. Valeu, até semana que vem. O podcast 30 Minutos de Fluminense tem edição de Matheus Correia e coordenação de Thales Machado e Roberto Maltic. 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.